Bom dia, pessoal. Feliz ano novo, tudo bom? Bom dia, feliz ano novo aí para vocês. Vamos lá, falar um pouco. Hoje o Elson não está, então assim, a gente vai falar pouco de macro, né? Evidentemente, ele é que é o cara de macro aqui, mas vamos falar, acho que é importante falar mais da carteira, falar do final do ano e falar como é que a gente está olhando daqui para frente, né? Principalmente. O mês passado, até no último call, eu lembro que a gente tinha feito até um pouco de balanço do ano. E o mês acabou sendo ruim, bem ruim para a gente, né? Acho que foi um dos maiores gaps que a gente teve para o mercado. Mudamos um pouco posição, né? Lá no começo do mês, quando a gente teve o. Vocês lembram que teve o Flávio Day? A gente acabou, depois dali, né, o mercado caiu um pouco, a gente acabou mudando um pouquinho a carteira, né? Tiramos um pouco de play doméstico ali da carteira, mas mantivemos uma parte ainda, acho que bem razoável ali. Mas a ideia de tirar é porque assim, a visibilidade ficou, né, claramente ficou menor. Acho que o ciclo político ficou um pouco mais difícil aí com essa candidatura. E, assim, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente sempre falou aqui que o play eleitoral era mais para o meio do ano. Então, a gente, assim, não adianta a gente querer ficar olhando pesquisa, o Polymarket, tentar adivinhar aqui. Acho que nosso trabalho aqui é trabalhar com risco adequado na carteira, é ter posições que a gente acha que vão ser, não digo a prova de tudo, porque não existe isso, mas que vão se comportar melhor num ambiente um pouco mais desafiador também, que é o que a gente pode ter, né, e deve ter esse ano, mas também ter posições que têm um upside importante, caso a gente tenha aí um outro candidato, né? Ou no lugar do Flávio, para competir com ele, porque essa candidatura parece muito ruim, né? Ela, assim, falando um pouco do que a gente tem visto aí, lido, a rejeição dele é muito alta, e o que eu tenho escutado aí do pessoal de pesquisa é que é muito difícil para reduzir rejeição, e uma rejeição já consolidada, e consolidada na família, né, no nome Bolsonaro. E, por outro lado, o incumbente sempre consegue, no final das contas, reduzir um pouco a rejeição dele ao longo do ano, né? Porque começa a fazer campanha, mostrar o que fez, e apesar de ter feito muito pouco, muita bobagem, mas tem algumas realizações aí. Nesse ano tem a redução do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, né? Tem tributação dos mais ricos, aí, segundo o governo, né? Enfim, tudo isso aí é meio um combustível para nós contra eles que o governo né, adora usar, em especial em ano eleitoral também. Então, assim, nessa hora da eleição, a gente não vai tentar adivinhar nada, nós vamos olhar os fatos, olhar o que vai saindo, olhar a pesquisa, e a gente vai posicionando a carteira a partir disso aí. Mas assim, acho que uma coisa importante é que a gente vai sempre manter, né, uma parte relevante da carteira em temas que são menos afetados por isso, né, na nossa opinião. É, e a despeito de tudo isso, eu vou até começar já falando do mês passado, foi muito ruim por alguns poucos motivos, né? E eu até fiz uma coletânea aqui de performance de algumas ações, umas que a gente tem, outras que não, no mês passado, né? É, a Vale subiu 12 em dezembro, Itaú subiu 2,6, Ambev subiu 5,5, Ambev que é um short de 10 entre 10 gestores, né, praticamente, né? Tem, óbvio, tem quem carregue aí, mas os fundos em geral têm uma visão menos construtiva dela, porque é uma empresa que não entrega crescimento, tem dificuldade em competição, tem um mercado já extremamente penetrado, você tem um problema, né, com essa história das drogas, né, de emagrecimento que favorece a redução de consumo de álcool, então uma série de coisas aí que jogam contra. Mas é um papel que, quando o mercado não vai muito bem, acaba performando bem. Então, sempre é um short meio complicado de ter, a gente já teve aqui, tinha até em alguns momentos, porque você acaba, quando o mercado vai muito mal, ela vai muito bem. Então, é complicado ter essa posição vendida. É, grandes quedas aqui, né? C&A caiu 25% no mês passado, eu vou até entrar um pouco mais no detalhe dela, porque acho que faz sentido, é uma posição que a gente
sofreu bastante mês passado, a gente tem na carteira, a gente tinha até reduzido uma parte dela, mas ainda tinha um pedaço. Cirela caiu 10, é uma posição relevante do fundo. Aura, que é uma posição que não é muito grande que nós temos, subiu 30, e a gente continua com ela, posição de pequena, né, por volta de 3% da carteira. E Direcional, que é uma das melhores empresas de incorporação imobiliária, uma das melhores empresas da Bolsa. Posso, assim, dos CEOs que eu conheço, acho que o Ricardinho está entre os 10 melhores do Brasil, sem dúvida nenhuma. E a ação caiu 15% sem mudar absolutamente nada no que vinha acontecendo lá. Enfim, acho que foi isso, mês passado muito ruim. A gente pegar aqui grandes detratores do fundo, varejo com 2,2% da carteira, e C&A é o principal deles, incorporadoras menos 2 pontos, e o Tinius, né, por incrível que pareça, menos 1,1, que é um setor defensivo, né, conhecido pela defensividade, mas acabou caindo. O que subiu foram as commodities, a gente ganhou 0,6, a gente está, historicamente, a gente é under em commodities, mas, enfim, a gente tinha algumas commodities que acabaram não andando também, né? Petróleo não andou, mas a gente está relativamente construtivo com petróleo e continuamos com Aura também na carteira, tá? É, Vamos falar um pouco aqui, eu acho que é importante, que é um negócio que eu não abordo muito, mas falar assim, de como a gente monta o fundo. O nosso benchmark não é Ibovespa, né? A gente nunca olhou a carteira do Ibovespa para montar o nosso portfólio. Mas que como informação, né, que nós temos hoje aqui, né? O índice tem 28% em commodities, a gente tem 11%, tá? E a gente não pretende ter uma posição muito maior do que isso também. Bancos, o índice tem 20%, a gente tem 17%. É um setor que a gente gosta, historicamente a gente gosta de carregar a posição, seja no Nubank, seja no Itaú, no BTG, às vezes no Bradesco também. Utilities, a gente tem uma posição um pouco abaixo, né? O mercado tem quase 20, a gente tem 11. É uma posição que a gente tem um viés aqui até de aumentar, dado que o André performou. Incorporadora, a gente tem uma posição muito maior, o índice tem 0,9, a gente tem 14. Né? E aqui porque a gente acha que, primeiro que assim, o pagamento de dividendo, aliás, essa é uma outra coisa importante para falar aqui, só uma parte aqui. Pagamento de dividendos, né, que a gente achou que fosse um fator positivo, acabou sendo mega negativo para quase todas as empresas, né? Todas que pagaram grandes dividendos caíram bastante. Cirela foi um exemplo importante, Localiza também. Então, assim, não serviu de prêmio para as empresas que acabaram pagando. A própria Eletrobras, né, acabou performando mal, né, por conta disso. Seguindo aqui na incorporadora, a gente tem 14, porque a gente gosta das teses, gostamos das empresas e gostamos da previsibilidade, né, principalmente das empresas de baixa renda, mas também da Cirela, que a gente fala que é um ETF do setor, né, que tem baixa, média e altíssima, né? Então, é um cara aí que opera bem em todos eles, e hoje já tem uma percentual de cerca de 40% da empresa, 40, 45% de baixa renda. Depois, varejo, a gente tem 7 contra 3. Concessões rodoviárias, principalmente aqui, 8 contra 1,5. Aqui é um lugar que a gente está mega confortável, né? Com motivo, com eco-rodovias também. Distribuição de combustível, a gente tem 6 contra 3, né? Do índice. Aqui só lembrando que esse setor já foi beneficiado aí pelas operações que o governo vem fazendo. Mas isso aí não foi por preço ainda. A gente acha que, né, essas operações aí de crime organizado na distribuição de combustíveis, né, de uma atuação muito maior do governo em cima disso, a gente acha que ainda vai ter um resultado grande para as companhias, né? E aqui a gente gosta de Ultra, Cosan também é uma empresa que a gente tem uma posição hoje pequena, a gente acha que tem upside ali, as coisas começaram a acontecer de desalavancagem, de venda de ativos, de redução da estrutura da holding também. Acho que tem muita coisa para acontecer durante esse ano. E acho que tem um potencial aí nesse papel aí para subir entre 50% e 100%. Então, a gente está construtivo aqui, mas ainda não conseguimos ter
uma posição grande aqui, porque a gente acha que tem que desenrolar algumas coisas. Mesmo que o papel vai andando, a gente acha que é melhor ver as coisas, mais coisas acontecerem para ir adicionando um pouco mais de posição. Depois, locadoras, a gente tem a posição, né, o índice tem 2, a gente tem 7, e aqui a gente tem, localiza a principal posição, tivemos a Movida e vendemos com um resultado assim, bem relevante para o fundo. É, e depois, assim, tem outras posições menores, acho que um que vale destacar que a gente montou é uma posição em Nasdaq, que a gente tem 5% do PL hoje, a posição é redeada, tá? Mas é uma posição que, assim, tira um pouco do ruído doméstico, então é uma posição boa, com viés eventualmente de aumentar, dependendo de qual for a nossa leitura, né, ao longo aqui da jornada desse ano. O que mais? Eu acho que é isso, acho que não tem mais nada que a gente tenha. Depois tem outros, né? É, consumo, né? É um subsetor do índice, não tem nada. Saúde, a gente acabou zerando a Pivida, a gente achou que a solução dos problemas ali estava longe ainda, e acho que, infelizmente, né, as adições aí que ela vem tendo são adições negativas, né? Ao longo dos últimos meses aí, né, quer dizer, perda de vidas, né, na carteira dela, contra uma Sul América que vem adicionando bastante vidas. E a Sul América, né, acho que tem assim, a grande alavanca dos hospitais da Redditor, que a Redditor vai para algum lugar, e a Sul América, né, acaba captando pacientes ali para o plano e para ser atendido nos hospitais da Redditor. Então, é uma sinergia interessante ali que eles têm, mas a Pivida está numa situação um pouco mais difícil, né? Aqui em São Paulo, que eles fizeram a expansão e tem a Notre Dame, eles têm muitas vidas, mas tem pouco atendimento, né? Acho que falta um pouco de base. Então, eles vêm fazendo um investimento muito grande aqui em São Paulo, em hospitais, em centros de atendimento, mas isso aí ainda não refletiu em aumento de vidas. Então, acho que as coisas têm que andar meio juntas. Aí tem mais hospitais para serem inaugurados aqui em São Paulo, né? Isso é claro que envolve aumento de CAPEX, né? O capital empregado aumenta. Então, acho que vai ter um momento que vai virar essa chave aí. Mas a gente achou que não é agora. Então, por hora, nós estamos fora. E acho que no varejo, uma posição que a gente adicionou e que a gente acabou, a gente entrou, saiu, né? Entramos tanto em Raia quanto em Pague Menos. Hoje a gente tem um pouco das duas. A gente gosta muito dessa tese de resiliência desse varejo farmacêutico. Gostamos disso aí em geral e acho que 2026 tem aí a quebra da patente, né, do Ozempic, que vai acabar beneficiando bastante essas empresas. Laboratórios brasileiros vão começar a produzir. É, então, assim, é um plus aí para essas empresas que já vinham performando muito bem e hoje tem esse mercado que é gigantesco, né? Que eu falei um pouquinho antes, que é um mercado que joga contra a turma de álcool, né? Da Ambev, joga contra alimentos processados. Então, assim, a gente está olhando muito isso aí também. Mas esse varejo acho que é muito resiliente e é importante a gente ficar atento a isso aí também. Enfim, acho que é isso da carteira. Até eu passei aqui um pouco de como a gente está, da composição. É, posição que a gente está hoje, né? Net long, a gente veio vendendo um pouquinho de índice agora no começo do ano, né? Nessa subida aí que deu. A gente acha que não foi uma subida muito grande, mas como a gente tem aqui um período até abril, nós não vamos ter nada. Vamos ter, assim, corte de juros provavelmente em março, né? Ficou muito difícil, né? Janeiro, acho que saiu do jogo já. Então, devemos ter esse corte em março, lá fora, um pouco mais para frente também, corte de juros. Então, a gente acha que aqui a gente fica em janeiro agora com essa calmaria de não ter congresso, então não tem muito tiroteio por lá. Tem o caso Master aí, que a gente não sabe no que vai dar. Então, assim, a gente acha que definições grandes aqui, vamos ter em abril, quando é o prazo aí, né? Primeira semana de abril, primeira quinzena, não sei exatamente o dia que é, mas da desincompatibilização dos candidatos que vão concorrer, né? Então, é quando
Tarcísio, né, potencialmente pode virar candidato, com retirada de candidatura do Flávio, mas tem um fator complicado, né? Conforme ele fica sozinho, né, nas pesquisas, ele acaba performando bem, porque canaliza, né, uma parte de votos que seria do Tarcísio que vai para ele, então ele acaba sendo encorajado a continuar, né? Então isso acho que é um risco que a gente tem que administrar para o ano, porque né, uma eleição é com o Ratinho, vamos dizer, de candidato, que eu acho um belo candidato, mas é um pouco mais difícil, né? Até ele pegar tração, ele vai ter que bater o Flávio no primeiro turno. Acho que esse é a dificuldade que nós temos aqui. Então, vai ser uma eleição muito mais difícil caso o Flávio continue no game aí. Então, até abril, acho que a gente deveria, né, ter uma posição talvez um pouco menor, não de carreira até lá, pode ser, vendendo, né, reduzimos o net long, o mercado cai, a gente volta, aumenta, enfim. Acho que é fazer esse trade aí, mas acho que com uma visão aí um pouco mais, com um pouco mais cuidadosa aí, até a definição de candidatura. Se for Flávio mesmo, talvez aí fica mais difícil, a gente tem que ter menos posição mesmo e outras posições muito mais defensivas até lá. Acho que é isso, eu não falei do net long, então net, eu falei um pouco aqui de que ele estava vendendo e tal. A gente tem alguma coisa como hoje uns 88 net comprado, e o gross está por volta de 130 e tal, 130 e poucos, um pouquinho acima do que a gente vinha carregando, mas nada fora do que a gente já operou aí recentemente. Acho que é isso. Legal, né? Por favor. Consigo. Não vai ligar o ar aí, que estava no quente aqui. Obrigado, menina. Bom, vamos para as perguntas então. Marcelo, qual a expectativa de resultados para as empresas do portfólio? Em 2026, qual o nível de crescimento, margem de retornos? Alguns setores barra cases de maior preocupação? Então, vamos lá. Acho que a gente tem duas coisas, né, para esse ano aqui. Tem, tem primeiro aí o efeito dos juros elevados, né, que, né, tem a desaceleração da economia, que acaba atrapalhando um pouco, né? Por outro lado, você tem aí o aumento de salário mínimo, né? Você tem a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Então, assim, a gente tem algumas outras alavancas aí positivas, né? Que é aquela figura que a gente sempre fala aqui nesses governos do Lula, do PT, né, de esquerda, que é que nem um avião, né? Que tivesse com o reverso aberto numa turbina e a outra acelerando, né? Então, você fica meio, né, o negócio não tem muito equilíbrio, né? Fica uma figura meio esquisita ali, mas é isso que nós vamos ter agora. O que eu acho que é interessante aí? Para os bancos, por exemplo, acho que cai na adimplência, né? Com provavelmente, né, com a queda de juros e com esses 5 mil aí de salário. Então, isso deve ser positivo para vários deles, acho que em especial para o Nubank, porque ele tem uma carteira clean, né? Na carteira geral de crédito dele. Então, assim, não vai ser afetado, né, pouco, né, por isso aí, mas vai, por outro lado, a carteira de consignado, eu acho que melhora na medida que você tem essa queda de juros. Então, bancos, eu acho que, de modo geral, vão ter um ano muito bom, né? Vão continuar tendo um ano bom. A grande maioria deles é que a gente viu estava meio bem mais conservador já no segundo semestre, na concessão de crédito, então o crescimento das carteiras foi baixo. O crescimento para 2026 deve ser baixo, mas com spread muito alto e com seletividade muito grande. Então, por isso que a gente continua bem animado com os bancos, a gente acha que vão ser os compounders aí do ano. Outra coisa, né? Utilities, a gente acha bem também interessante aí para esse ano, né? Ano passado já foi muito bom e motivos para isso, né? Você ainda tem um prêmio de tira aí para a NTNB, né? Esse prêmio já foi cumprido, mas tem ainda um prêmio importante. Na medida que você tenha, e o juro ano passado veio subindo, né? Esse ano com o juro caindo, né, a gente deve, então, mesmo que você continue com o spread aí para a NTNB, eles vão, acho que devem fazer esse compound aí nesse ano. E acho que a gente tem aqui de interessante também
esse problema desse curtailment que tem tido, né, das energias renováveis, né, do governo, da OMS, né, restringir os despachos de energia, isso aí acaba que, né, é um negócio um pouco mais técnico, né, mas no final do dia, principalmente, começo, você tem aquela figura assim, de energia muito cara nas pontas, que é quando, né, naturalmente a energia solar não tem, né, porque não tem sol à noite, então não gera energia, né, e a energia, como é que fala, eólica, ela é meio imprevisível, né, então você pode ter muita geração, se para de ventar você tem menos, então aí nesse período aqui das pontas você tem que ter energia firme, aí vai ser hidrelétrica ou a energia térmica. Então, assim, a gente tem algumas coisas aí, tem alguns temas interessantes, tem Eletrobras, né, ou a Axia agora, tem Copel, tem Eneva, que vai participar do leilão que o governo vai fazer. A impressão que eu tenho desse leilão é que o governo vai procurar se defender aí. Então, putz, vai fazer um leilão grande, vai dizer, bom, não vou correr esse risco de ter falta de energia, né, um pouco mais à frente. Então, recontrata as energias que já existem, vão estar descontratadas, então, recontrata isso aí, e leiloa energia nova também, energia térmica, né, a gás principalmente. E, claro, né, o governo acha que vai continuar mais 4 anos, então não pode ter um problema de falta de energia mais à frente. Então, acho que esses dois setores são bem interessantes. No caso do varejo, o que a gente viu aí, eu acho até que cabe até o comentário que eu acabei não fazendo da CIA, né, que foi uma grande o detratora nossa. Não era uma posição grande, né, no fim do ano, mas atrapalhou. Mas não era para a empresa cair 25%, né? Qual que foi o problema? Problema de coleção, né? Todo mundo viu que a gente andou de agasalho até dia 15 de dezembro. Não é normal isso. Então, o que acontece? O cara em dezembro não tem roupa de frio. E mesmo que tivesse, ninguém compra roupa de frio em dezembro. Fala, bom, mais uma semana, mas estava nessa desde novembro, né? Ah, não, pô, eu tô aqui dia 15 de novembro, não vai fazer frio, não compra roupa de frio. E não compra de verão também. Então esse cara tinha roupa de verão que não vendia, a de frio não tinha. Né? E se ele tivesse, ele também não ia vender tanto. Então, problema horrível ali. E aí, o que aconteceu tanto com o C&A quanto com o Renner, é que o same store aí de dezembro, que né, a empresa não divulga mês a mês, mas você tem alguma ideia, né, do que vem acontecendo pelos índices aí que tanto os cartões de crédito divulgam, o Itaú tem uma medida boa disso também. É, a gente viu que teve uma desaceleração já no começo de dezembro. Então, o same store aqui, você tinha uma expectativa grande de ser, sei lá, por volta de 8 ou 10. Ah, não, vai ser 5. Putz, agora vai ser zero. Mas, ok, que fosse zero. O que que muda, né, na história da empresa que está crescendo, que vem operando super bem, que performou bem durante o ano todo, que foi comemorada pelo mercado. Na época de 2 semanas em dezembro, cai 25%. Não parece razoável na nossa ótica de investir, né? Vender posição por conta disso. Então, a gente, inclusive, vem aumentando nesses níveis mais para baixo. Vai dar certo ou não? Não sei, eu acho que vai, porque o que a gente olha é o que a empresa vem fazendo, como ela vem performando, como ela vem operando, qual que é o plano de expansão dela. E a C&A vem putz, preenchendo, ticando todos esses quadradinhos aí muito bem. Então, a nossa filosofia é essa, a gente não vai ficar operando esses ruídos aí de dias, ou semanas, ou de um mês que seja. Tá? A gente, então, infelizmente perdemos dinheiro com isso, mas voltando até aumentando nessa queda aí da ação. Só um pouco, é difícil falar em nível de crescimento, né? Porque são muito desiguais aí, né, crescimento de resultado. Mas você tem os bancos aí 10, 15% de crescimento. Eu acho que, eu não falei aqui, mas várias empresas que mesmo que não cresçam na parte, né, o resultado operacional, mas você vai ter um crescimento porque você vai ter uma redução de despesas de juros. Então, no fim das contas, eu acho que é positivo, tá? Para o mercado em geral. Beleza, indo para o próximo. Bom dia a todos. Marcelo, poderia desenvolver a visão sobre a exposição do fundo em commodities e bancos? O que deve pesar mais no mercado acionário, queda de juros ou eleição?
Então, eu acho que são dois momentos, eu vou começar pelo fim, tá? Mas são dois momentos distintos. Acho que o mercado agora, e quando você conversa, a gente vê aí muito gringo, né, que fala com sell-sides, né, com as corretoras. Qual que é a visão deles? Bom, a eleição é em outubro, então agora eu vou olhar a queda de juro. A gente está meio que olhando isso, né? Olhando o que que seria de queda de juro, né? Então nós vamos ter um pouco dessas posições, que são essas posições de varejo, né? O setor elétrico também, as locadoras, as concessões rodoviárias. Então, acho que até um dado período, acho que a gente olha muito mais para juro do que a eleição. Agora, depois, eu acho que a eleição pode também atrapalhar a queda de juro por algum motivo, né? Se ficar mais claro em algum momento que o Lula é favorito, talvez o câmbio ande. E aí o Banco Central tem um espaço reduzido para cortar juros. É isso que a gente vem discutindo aqui ao longo do tempo, né? As discussões com o Elson aqui, são justamente essas. A gente pode ficar otimista até um certo ponto, mas depois essa incerteza aí começa, né, a ter no mercado, acho que acaba atrapalhando. E se o dólar for para 5,80, por exemplo, o Banco Central vai ter que parar de cortar juros, né, se ele for e ficar. Então, a gente acha que tem que aproveitar um pouco essa onda aqui de corte de juros, até quando, né, o juro precisa começar a cair, que deve ser em março, depois na outra reunião, que acho que é no começo de maio. E depois, acho que a gente tem que olhar para a eleição, e aí é uma carteira diferente. Acho que aí a gente tem que tomar bem mais cuidado. É, a visão sobre a exposição do fundo em commodities em bancos, né? Bancos eu acho que é defensivo, até mesmo nesse cenário aí é, de, de dólar andando um pouco, né? De câmbio desvalorizando aqui. Então a gente tende a ter uma posição relevante, né? Entre 20, né? 30% do PL em bancos. E commodities é difícil, né? Mas acho que aí passa também pela situação do dólar lá fora, né? Do DXY. Se o dólar se enfraquecer, né? Por conta de estímulo e queda de juros e um pouco de fluxo de recursos para mercados emergentes, como parece ser o caso, né? Talvez aí a gente fique um pouco mais construtivo com commodities. Agora, a commodity que a gente era ou é um pouco mais construtivo que é o petróleo, ele assim, acabou meio, que eu acho que não está certo, tá? Acabou meio atropelado aí por essa história aí da Venezuela. Eu acho que a história da Venezuela é bem mais para frente, a reativação lá de produção, crescimento e tal. Então, não vejo que vá mudar a dinâmica de preço de curto prazo. Então, a gente tem exposição hoje a petróleo, vale, a gente foi, um pedaço do ano passado, a gente teve posição, depois ficou short, não foi uma boa ideia ter ficado short, a gente perdeu dinheiro com isso, até miseramos, temos leve posição comprada. A gente tem uma posição em Aura, né, que, como eu já falei, é uma posição que é bem vencedora no fundo, e acho que os metais ligados à eletrificação, né? A gente tem o cobre, tem níquel, então todos esses devem continuar performando bem. Eventualmente a gente investe em algum ETF lá fora que tem exposição a esses metais. Então, para a gente não ficar muito preso aqui a petróleo e vale, né? Siderurgia é um negócio um pouco mais difícil, porque você tem a China, né, sempre com, né, o problema de dumping aí no preço. Aqui, né, o governo acha ótimo isso, meio que vira as costas aí para as empresas, diferente do que acontece nos Estados Unidos, que você tem uma salvaguardas importantes ali. Então, né, a Gerdau também tem um pé lá e outro cá, então fica no meio do caminho, né, ganha dinheiro lá e ganha muito pouco aqui. Então, isso aí acaba atrapalhando. E acho que outra commodity que a gente sempre gosta, a gente olha, são os frigoríficos, eles foram meio atropelados aí por essa história das cotas na China, né? A gente tinha vendido o que a gente tinha de JBS e Minerva. A gente tem Minerva uma pontinha ali, que é aquele bônus que a gente acabou recebendo, mas é muito pouco do PL no fundo, acho que menos que 1%. Mas a gente está olhando agora com carinho, porque a gente acha que não é tudo isso aí que estão dizendo, né? Se a gente pegar a estimativa aí das empresas,
é que você teria um déficit nesse ano de 26 já de 2 milhões de toneladas de carne, acho que para o mercado de 40, 50 milhões, tá, de carne bovina. Então, é bem relevante esse déficit aí que a gente vai ter. Os Estados Unidos está numa situação complicadíssima, né, com carne bovina. Então, assim, essas cotas da China, eu não acho que vão fazer o efeito, né, que o mercado colocou nos preços aqui. Né? Do lado da Minerva, por exemplo, ela tem outras, tem capacidade de outros países, Colômbia, Argentina, Uruguai, que podem suprir essas cotas aí para a China, né? Quer dizer, você exporta menos do Brasil e exporta mais para esses outros países. Claro que você tem a dificuldade de cortes, né? Os cortes são diferentes e tal. Mas, assim, minha cabeça é que não é tão ruim quanto parece, tá? Então, a gente está estudando aqui para, eventualmente, ter alguma posição, talvez alguma posição de valor relativo também, porque você... Uma outra coisa aí, a gente teve o ano passado um problema com frango, né? Com genética, o tal do hatchability ali dos ovos, enfim, a taxa de nascimentos ali né, percentual de ovos estava pequeno, isso aí começou a melhorar. Então, isso pode ser ruim para os produtores, principalmente para a BRF e para a JBS, né, com a exposição que ela tem lá na Pilgrims. Então, esse é um negócio que a gente está olhando também. Então, eventualmente, deve fazer um valor relativo aí nessa parte de proteína animal. Beleza, então. Essas foram as perguntas. Se ficou mais alguma dúvida, pessoal, só mandar para a gente por e-mail que a gente responde, tá bom? Feliz 2026 para todos aí. Pessoal, bom 2026, boa sorte para a gente e até a próxima. Hein? Obrigado.